Bom, meu discípulo, eu quero agora ensinar uma outra coisa para você também, é sobre comunicação. É muito interessante a gente estudar sobre isso, porque às vezes você fala uma coisa, mas comunica outra. E aí depois você fica se perguntando, poxa, mas as pessoas não entendem, ou elas não querem praticar, elas não querem compromisso com Deus, elas não assimilam as coisas de Deus, estão com os olhos vendados. E na verdade, às vezes não é nada disso, às vezes é você que não é um bom comunicador, e aí você está falando o correto, mas está comunicando errado. Na prática é mais ou menos assim, veja só. Eu posso me expressar agora, por exemplo. Eu posso dizer para você, olha, eu estou muito feliz. E aí você vai olhar para mim e você vai entender que assim, eu falei que eu estou feliz, mas eu comuniquei que eu estou triste. Porque eu estou com o semblante para baixo, caído, e você vai entender o seguinte, ele não está sendo verdadeiro. Isso significa que em muitas situações a gente está falando uma coisa e está comunicando outra. Então, às vezes você está querendo falar sobre confiança, mas você está insegura, certo? Então é importante a gente saber se comunicar. E aí quais são os cuidados que você tem que ter? Primeiro, a postura, certo? Quando você for se comunicar, você precisa ter uma postura de firmeza, você precisa se posicionar de forma firme, para que as pessoas elas sintam segurança naquilo que você está falando. Porque se nem você tem segurança no que você está dizendo, por que ela vai acreditar? Então é importante que você demonstre realmente firmeza, né, na maneira de se expressar, para que as pessoas elas acreditem de fato naquilo que você está dizendo. Outra coisa que você tem que ter cuidado é com os vícios de linguagem. Os vícios de linguagem às vezes atrapalham bastante. Por exemplo, às vezes as pessoas falam e elas repetem né inúmeras vezes. Então, passa uma ideia, né, porque né, você está perguntando, né, não é? Então, na realidade, você pergunta, você afirma. Então, se você está falando com o público, o seu objetivo é afirmar, fazer com que aquilo que você está passando entre na pessoa e ele entenda. Não, é isso mesmo, dessa maneira. Então, você tem que ter cuidado de não ficar repetindo né toda hora. Outra coisa eu já vi muitos pregadores, na hora da pregação, eles repetirem muitas vezes a palavra aleluia, glória a Deus. E aí faz com que você não consiga, às vezes, assimilar toda a linha de raciocínio, porque você está falando aleluia, mas não sei o que aleluia, e não sei o que glória a Deus, e aleluia, aleluia, aleluia. E quando você vai ver, a pessoa não entendeu nada, porque na realidade a informação não foi interrompida várias vezes por alguma frase, alguma palavra que você repete toda hora. Então é importante você ter cuidado com isso na hora da comunicação. Então, passe a se policiar. Ai, Marcelo, mas é tão difícil, eu fico nervosa, eu fico nervoso, eu me sinto inseguro, eu não sei como fazer. Eu vou lhe dar alguns exercícios que vão te ajudar a você a vencer essa segurança. Como é que você vai fazer? Primeiro, você se imagine fazendo. Isso é, antes de você chegar lá no público lá e estar falando, você feche seus olhos e tente se imaginar fazendo aquilo, certo? Isso vai te ajudar bastante. Outra coisa que também é importante, eu falei no outro vídeo, é a importância de ter um mentor. Isso é, se você quer falar, se comunicar bem, né, você tem que ter uma referência, né, ter um mentor, alguém que você acompanhe todo dia, que você veja falando, para que você desenvolva a mesma habilidade que aquela pessoa ela tem. Então é muito importante que você siga alguém diariamente, de preferência seu pastor, siga diariamente, para que você aprenda também a se comunicar e a falar bem. Então esse é um outro ponto que vai te ajudar bastante. Terceiro, você tem que entender que você não está falando para os teus líderes, está falando para as ovelhas. Às vezes a pessoa que vai falar, ela está mais preocupada se o líder está gostando ou não. E na realidade ela não tem que se preocupar com o líder, ela tem que se preocupar com o povo. Quem tem que gostar, quem tem que entender, quem tem que assimilar é o povo. Às vezes o que você vai falar é algo que seu líder já conhece, o pastor já conhece, certo? Mas o que importa naquele momento ali é que as ovelhas, né, o povo ele entenda, ele aprenda. Então, automaticamente, quando você se preocupa com o público certo, seus resultados serão melhores. Então, para de pensar assim, será que o pastor está gostando? Será que o pastor não está gostando? Será que ele vai me reprovar? No momento que você sobe para falar, esqueça do seu líder, pense nas pessoas. O que você vai falar ali pode mudar a vida de muita gente. Talvez uma pessoa entrou ali pensando em se suicidar e a sua palavra deu para ela um novo rumo. Talvez alguém ali pensou em se separar e a sua mensagem trouxe para ela a esperança de salvar o casamento. Alguém talvez entrou ali querendo se desviar e a sua palavra impediu que a pessoa cometesse essa atitude. Então eu digo para você, a comunicação é uma coisa muito importante. Eu confesso que eu prezo muito para não falar besteira, né, para não falar aquilo que não vai trazer nenhum tipo de edificação, às vezes numa mensagem.
Oportunidades como essa tem que ser preservada com muito valor, até porque a vida das pessoas é importante. Então a gente não pode falar qualquer coisa, a gente tem que falar coisas que realmente levem essas pessoas a algum lugar. Uma palavra errada, uma comunicação errada, você pode causar um dano às vezes irreparável na vida de uma pessoa, na vida de alguém. Eu conheço várias pessoas que passaram por situações difíceis na vida, exatamente porque elas foram mal orientadas, foram mal ensinadas, e em vez de ajudá-las, acabaram sendo prejudicadas. Então, quero que você preste muita atenção. Comunicação é uma coisa muito importante, e aí você precisa, sem dúvida alguma, se preparar para isso. Agora, claro, veja só, algumas coisas vão contribuir muito. É o quanto você busca conhecimento. É importante que nós que exercemos a liderança temos um compromisso com leitura. Você tem que ter esse compromisso de estudar, sabe? O compromisso de pesquisar, o compromisso de se aprofundar sobre aquele assunto que você vai abordar. A gente nunca vai saber tudo, isso é verdade, mas tudo que a gente for falar precisa saber bem. Então, se você tiver um bom domínio do que você vai falar, do assunto que você vai abordar, se você dominar aquele conhecimento ali, isso vai ajudar bastante. E aí vou mais além, veja só. Hoje a gente vive uma realidade diferente do passado, né? Hoje, com a internet, né, com a facilidade de fazer pesquisa, as pessoas elas têm muito mais facilidade de buscar informação. Então, no passado, qualquer coisa que você falava, as pessoas aceitavam. Hoje não. Hoje o que você fala, ela vai lá no Google e ela procura confirmar se aquilo que você disse realmente é daquela maneira. Então hoje você precisa desenvolver uma habilidade muito maior do que no passado para poder convencer as pessoas de que daquilo que você está falando realmente está correto. Então você tem que se preparar, você precisa ler muita Bíblia, você precisa estudar livros, você precisa assistir vídeos, dentro daquilo que você pretende desenvolver, se aprimorar, para que você possa de fato ajudar as pessoas, tá bom? Fica aí a sugestão. Paulo escreve para Timóteo, disse: Timóteo, persiste em ler. Deus fala para Josué: medita no livro da lei de dia e de noite, então prosperarás o teu caminho, prudentemente te conduzirás. Então a leitura, Paulo lhe escreve para Timóteo assim: olha, traz para minha capa também os pergaminhos. Então o compromisso com a leitura é uma coisa que tem que acompanhar o líder até o resto da vida. Então você que está exercendo liderança tem que começar a se acostumar a criar o hábito de ler. Eu no passado eu não gostava, quando era jovem, mas depois da minha conversão eu entendi que eu precisava disso. Então eu comecei a ler a Bíblia muitas vezes, eu já li muitos livros, continuo lendo até hoje, eu termino um, logo começo o outro. Então é importante que você estude, tá bom? Fica aí o conselho, a orientação, para que você seja um bom líder. A vida das pessoas vale muito. A Bíblia diz que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Então, cuidado com o que você vai falar, para que você não leve a pessoa às vezes para o caminho errado. Por isso é importante a gente se aprofundar em conhecimento, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima aula.